Na dúvida, falem, gente. Perguntem, se comunicam, não suponham. Parem com as suposições. Isso é mais uma aprendizagem minha. Eu pensava assim, eles devem saber. Não, eles não devem saber. Fala. Quanto mais tu se comunicar, quanto mais tu falar com teu aluno, com o pai do aluno, com a família do aluno, melhor para ti. E aí já vem enrabixado aqui a dica número 7. Peque pelo excesso, não pela falta. Uhum. Às vezes eu penso que eu incomodo os meus alunos. Inclusive a Bruna é uma das pessoas que eu penso que eu incomodo. De tanto que eu mando mensagem perguntando: e aí, tá tudo bem? Como é que tá? Como é que foi o lançamento? Como é que foi a venda? Como é que tá de venda? Tá captando aluno? Parece que eu sou, assim, fanático em saber a vida da pessoa. Mas é isso, acho que é um pouco disso, né? Eu prefiro errar pelo excesso do que alguém adquirir um curso meu e não ter o atendimento, né? E ficar largado na vida e ter que se virar sozinho. E eu acho que para alunos particulares é a mesma lógica. Pecar pelo excesso. Pergunta, gente, ó. Fulano, tu anotou o dia da prova? Se tu tá na dúvida, pergunta. Ou, fulano, vamos fazer uma aula extra porque tu perdeu tal aula? Pergunta, gente. Não fica dizendo assim, mas ele sabe, lá no contrato tá escrito que se ele não avisar em até 24 horas, ele perdeu a aula. Pergunta. Eu tenho uma regra aqui para mim, que daí foi o que me trouxe mais alunos, gente. Eu disse assim, não existe aula perdida. Eu criei essa regra na minha escola. Não existe aula perdida. Se tu avisou 5 minutos antes que tu não veio na aula, se tu não veio na aula e não avisou, não existe aula perdida. Não existe. Nossa, vocês não têm noção de quantos alunos eu ganhei depois que eu criei essa regra. Eles dizem, mas aí tu fica lá esperando o aluno, aí o aluno te deu cambão, nem te avisa. Daí eu sempre tenho o que fazer. Se o aluno não veio, eu vou fazer outra coisa, não vou ficar lamentando, planejei uma aula e ele não veio. Uhum. Olha, isso é polêmico. Tá, e eu vou fazer, não é uma pergunta que eu faria, tá? Mas eu vou fazer porque eu sei que muitos professores vão fazer essa pergunta nas suas cabecinhas. Tá, mas tu não perde dinheiro assim? Não, eu só ganho. Eu só ganho. O aluno chega, o aluno não vai ter aula porque ele não chegou, e depois tu vai dar uma aula extra, mas daí tu vai estar perdendo, porque tu deu uma aula extra e cobrando a mesma coisa, e aí? E aí tu tem essa velha ideia que tu tá perdendo dinheiro. Engano, sabe por quê? Como é que eu faço com eles? Eu faço assim, por exemplo, eu faço pacotes de 10 aulas. Aquela que ele não veio, que ele perdeu, ele vai fazer outro dia. Nem eu perdi dinheiro, nem ele. E aí ele diz assim, conhece a professora Bruna, ela não tem aula perdida. E aí ele me indica outra, e vem outra, e assim vai. Porque eu inventei essa, porque eu estava cansada dessa história de dizer assim, olha só, agora eu vou ter que descontar tanto. Eu achava uma chatice, porque às vezes a pessoa assim, a mulher foi ganhar o bebê no hospital. Gente, quem sou eu para dizer que ele teria estar na minha aula enquanto a mulher está ganhando filho? Né? Isso é um caso sério, mas aí o cara lá foi lá e bateu com o dedão, quebrou o dedão do pé, foi para o hospital, não conseguiu me avisar. Quem sou eu? Até o mais simples, ele tava meio triste. Tava meio triste de vontade, quis ficar em casa assistindo uma Netflix, porque ele tava sem ânsia, sem vontade de ir na aula. É uma coisa mais simples do mundo, mas que envolve uma complexidade psicológica, psicossomática e uma complexidade de coisas que daqui a pouco não é para julgar, né? Gostei, nunca tinha visto alguém que fazia isso, Bruna, te juro. E é o mesmo exemplo da garantia de 30 dias, que eu tanto tento pregar aqui para os professores. Ao invés de dar aula experimental, tu pode fazer uma garantia de 30 dias, que é basicamente uma aula experimental de 1 mês. Tá, mas e quem pediu dinheiro de volta? Eu sempre falo, a quantidade de pessoas que pedem dinheiro de volta é muito menor do que a quantidade de pessoas que tu vai ganhar a confiança por dar 1 mês de garantia. Eu acho que é a mesma lógica. As aulas que tu dá extra é muito menor do que a quantidade de aulas que tu vai ganhar pagas a partir dessa aula extra que tu dá. Esse lance de não ter aula perdida, ele criou um clima tão mais legal, tirou aquele peso, sabe? As pessoas agora não ficam se culpando, nem me justificando, e nem eu culpando elas, e não existe culpados. Isso gerou uma leveza para as aulas, gente, que só isso eu já ganhei. Nossa, que maravilhoso, hein? Que maravilhoso. E sabe o que eu acho? Eu acho que a pessoa, ela vai tender a mais ir na tua aula do que na aula
do que se você fizesse essa regra das 24 horas. Porque daí, tá, se a questão é dinheiro, então eu não vou ir também, tô pagando, também vou, sabe, agora não, pô, se eu não ir, a Bruna vai me dar uma aula extra, ela vai dedicar uma hora a mais da vida dela pra, eu vou ir então, vou ir no meu horário, para não incomodar. E parece piada, Lucas, mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois que eu instituí essa não tem aula perdida, todo mundo pergunta assim, mas eles faltam a reveria. Eu disse, não, eles rarissimamente faltam. Parece que é o contrário, entendeu? Tu sentiu que houve, depois que tu fez essa mudança, houve essa diminuição do número de faltas? Exatamente. Nossa, essa eu não sabia. Vou começar a dar essa dica para os professores. Vou roubar essa dica de ti. Eles só faltam mesmo em caso de necessidade grave, não por qualquer coisinha. Porque eles não estão se sentindo pressionados. Sim, não estão se sentindo pressionados. Olha que maravilhoso, né? Como o espaço de ensino, né? Ou que a gente chama de sala de aula, mas hoje em dia esse termo não é tão correto, porque a gente está cada um em sua casa, e às vezes numa sala, e às vezes num quarto, e às vezes numa sala de estar, sei lá. Então, no espaço da sala de aula, da troca, do espaço de ensino, ele tem que ser um espaço super leve, confortável para todas as partes. Para o professor, ninguém tem que estar se sentindo obrigado ali, ou pressionado ali. Isso dificulta muito o aprendizado, o processo de aprendizado. Às vezes até cria traumas ali, né, de alguém que precisa aprender inglês, e daí um professor de inglês fala, tu precisa aprender, mas como assim tu não lembra, se aquilo eu te ensinei aula passada, mas é também porque tu faltou aula passada, a culpa é tua, porque tu faltou, e não avisou com 24 horas, então não dá para repor, então tu vai perder aquele conteúdo, a turma segue adiante, tu ficou para trás, entendeu?